Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma, mais um dia de encontro onde nós podemos tratar aqui sobre assuntos relacionados à nossa alma, um dia de estudo. É muito bom ter sua companhia e nós temos interagido bastante aqui nos comentários, isso tem sido muito bom para nós e é bom saber que vocês têm compreendido. Nós também estamos aqui, ouvindo as suas opiniões para que a gente possa conduzir os estudos, a pastora trazer sempre um conteúdo que atenda às nossas dúvidas, no conhecimento aí da nossa alma. Então eu já quero te dizer que tem sido muito bom os seus comentários para nós. Se você tem nos acompanhado, este vai ser mais um episódio, mas se você perdeu algum, todos os nossos episódios estão disponíveis nas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade, Facebook, Instagram ou YouTube. Então é só você entrar lá, todos os episódios estão disponíveis. Olá, pastora. Oi, tudo bem? Mose, tudo. Hoje nós vamos mais um tema muito interessante, todos são, mas hoje nós vamos falar da baixa autoestima, pastora. Isso. Por onde começamos nesse assunto? A gente começa, Mose, pelo grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Claro que ele repete o mandamento do Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor próprio, ele é ordenado, é uma ordenança, nós aprendermos a nos amar, E é uma coisa muito interessante que a sociedade hoje ela se divide. Ela se divide em pessoas egocêntricas, que não é amor próprio, pessoas que se priorizam acima dos outros e se colocam dentro de um contexto de arrogância, de soberba. E existem os outros que se depreciam, que não conseguem ter essa estima que deve existir. E a baixa autoestima ela é muito presente na nossa sociedade hoje, E existem muitas camuflagens para que ela não seja vista. Mas hoje nós vamos poder estudar um pouquinho, Não tem como a gente fazer aí em meia hora, 30 e poucos minutos, um estudo assim de uma forma ampla, Vamos tratar de uma forma sucinta. Vamos lá. O amor próprio, a estima própria é um aprendizado, Nós sabemos que é um aprendizado e a gente inicia esse aprendizado desde a infância, A presença dos pais e toda aquela situação assertiva e preparatória dos pais, onde eles colocam uma base, no relacionamento de pais e filhos, ajuda muito, Então, quando os pais se dedicam aos seus filhos, a criar uma estrutura de identidade a esses filhos, a fazer com que esses filhos se identifiquem dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente no lar, isso ajuda muito, a pessoa a se identificar. Mas o que acontece na maioria das gerações, antigamente por conta da violência doméstica, por conta da ignorância que havia, hoje por conta da abdução, da alienação. Então, cada época, uma geração, ela se desculpa de uma forma onde as crianças não recebem o alimento emocional necessário dentro dos lares. E o que acontece é que todos nós temos experiências negativas na nossa vida. Isso inicia-se desde a infância. Essas experiências negativas, elas são tendenciosas a misturar-se dentro da nossa essência, transformando a ótica. Nós temos dois tipos de visão. Nós temos a visão de dentro de nós para fora e de dentro de nós para o lado de dentro. Então, é normal que as experiências negativas que aconteçam conosco, elas nos dê uma visão interna a partir daquilo que estamos vivendo, a partir daquilo que estamos enxergando. Então nós enxergamos as coisas e essa visão sobre as coisas ruins, ela se torna uma ótica interna com respeito à nossa essência. Então inicia-se com a adesão desses sentimentos, essa fusão de acontecimentos externos que começa a se transformar em algo muito particular. Você passa por uma situação, essa situação te trouxe alguns sentimentos, como ela te preteriu, ela te rejeitou, então você começa a transformar os sentimentos dessa situação em sentimentos próprios,
em sentimentos particulares. É como se essa situação te definisse? Isso, e isso acontece desde a infância. A criança ela não tem uma habilidade racional para poder identificar e separar entre situações e essência e indivíduo, então ela faz essa fusão, essa mistura. E aí o que acontece? Acontece que o crescimento dela, o amadurecimento dela, e ela vai crescendo com aquilo, misturando fatos, acontecimentos com essência. Então ela vai perdendo a habilidade, ou nunca tendo, ou nunca aprendeu a ter essa habilidade de diferenciar. O que acontece comigo é uma coisa e a minha essência é outra. Então, por ela não saber fazer esse distanciamento e essa diferença, ela mistura, faz essa fusão, ela não cria uma autoestima. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter uma baixa autoestima com respeito a si mesma, né? Então esse aprendizado, ele funciona, você vai aprendendo, né? Aprendendo a sofrer, aprendendo a não gostar-se, aprendendo a não existir, vai fabricando-se posicionamento de retaliação. O que eu falo sobre retaliação? Retaliação eu falo sobre anulação, retaliação eu falo sobre indisposição de potencial, retaliação eu falo sobre desmerecimento, invisibilidade. Então vários tipos, auto-boicotes, iniciar uma coisa, precisar de sustentabilidade do lado de fora para dar continuidade. Quando não se tem, você já viu essas pessoas que elas conseguem iniciar algo e elas têm toda aquela emergência em iniciar algo, toda aquela prontidão, mas a partir do momento que ela chega no meio, ela precisa de uma reserva e de uma sustentabilidade externa para mantê-la, para que ela consiga. É como ela perdesse a energia no meio. É aquele entusiasmo do início. Então as pessoas assim elas só iniciam coisas, isso, né? E aí a pessoa ela tem essa baixa autoestima e ela não consegue dar cabo. Então quando eu falo de retaliação, eu falo sobre todos esses sentimentos e todas essas abordagens, né, que as pessoas cometem contra si mesmas. A baixa autoestima é uma coisa muito interessante que todos nós temos, todos nós somos nascidos após o Éden com essa baixa autoestima. Alguns conseguem descobrir em Deus um fôlego, um respiro, e depois então eles conseguem encontrar em Deus a identidade, eles conseguem encontrar em Deus uma condição para poder se reerguer, se reestruturar. Outros, mesmo em Deus, eles têm muita dificuldade de encontrar. Eles precisam criar métodos e maneiras, situações para existirem. Aí vem aquela imagem idealizada e várias outras migrações que nós já dissemos, né? Então eu quero falar sobre um processo dessa retaliação. A retaliação, ela cria algumas inibições. Que tipo de inibições ela cria? Ela começa a boicotar a própria alma, sabe? Tolir realmente a própria alma em várias situações. E é interessante que a gente analise o seguinte: ao mesmo tempo que existe uma inibição, existe uma cobiça, uma ambição. Se divide a alma em inibições, que são podas para anulações, e existe, por outro lado, a alma desenvolve uma ambição por ter. Então desencadeia uma enfermidade, uma inconstância. Então pessoas que têm baixa autoestima, elas são pessoas que são temperamentais, são pessoas que elas oscilam demais em seus sentimentos. Por quê? Porque elas não conseguem entender esse contraste, elas contrastam demais dentro de si mesmas. Por um lado, elas se anulam e boicotam. Por outro lado, elas desenvolvem ambições. Que tipo de ambição elas desenvolvem? Por amor. Elas têm uma fome insaciável por serem amadas. Elas precisam ser queridas,
amadas, porque funciona assim, aquilo que elas não promovem para si mesmas, elas vão buscar do lado de fora, elas vão buscar a aprovação alheia, elas vão buscar o amor alheio, se tornam dependentes de pessoas. Então você consegue entender aquilo que eu explico? De um lado, a alma se anula, ela trabalha com retaliações, invisibilidades, boicotes, anulações, enfim, várias características onde elas se destroem. Por outro lado, elas criam uma ambição muito forte mesmo. São essas pessoas que elas desencadeiam algumas neuroses. Neuroses, por exemplo, de ações. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima e ela tem uma dedicação exacerbada em um tipo de trabalho. E ela se sobressai muito naquele trabalho. E aquele trabalho é a vida dela. Então ela se dedica tanto, e ela precisa ser a melhor naquilo. Por quê? Por conta disso, por conta dessa baixa autoestima. Então ela precisa viver e ser através daquilo. Pastor, essa dedicação que a senhora falou, exacerbada, ela entra em contato ali com a vaidade? Porque quando a gente fala de baixa autoestima, às vezes as pessoas ligam muito a busca por uma aparência, por uma posição, ela está ligada a esse movimento de vaidade, atrai a isso ou não, a senhora? Sim, porque essa fome, ela vai migrar em vários aspectos. Cada pessoa vai desenvolver essa fome de uma certa maneira. Então, essa pessoa que ela tem essa baixa autoestima e ela, de um lado, ela se boicota, de um lado, ela se retalia, ela se anula, por outro lado, ela cria ambições, e essas ambições vão desencadear alguns exageros. Então ela vai, por exemplo, exagerar em alguma coisa. Por exemplo, quando ela percebe que ela é boa em ser boa, ela gosta de bondade, ela gosta de ajudar pessoas, então ela vai exagerar. Quando ela é boa no trabalho, em alguma coisa, então ela vai exagerar. Então ela cria essa ambição onde ela vai ser exagerada em alguma coisa, né? Então é muito interessante quando pessoas que têm baixa autoestima, você observa nelas um assunto pertinente, um assunto que é aquele, bate naquilo, né? Pessoas que são muito centralizadas em alguma coisa. Você já viu pessoas que só falam do trabalho? Por quê? Porque ela existe através do trabalho. Então ela abandonou a própria essência, ela existe após o trabalho. Então tudo que ela fala é do trabalho dela, tudo que ela fala é do trabalho dela. Ela não sabe ter uma conversa que seja fora isso. É por causa que ela desenvolveu esse mecanismo para existir através dele, né? O processo dessa inibição, como eu disse, vai potencializar ambições, como eu mesma estava dizendo, né, moça? Então vai gerar ambições, e essas ambições elas vão ser diversas, cada um vai desenvolver a sua ambição, desenvolvendo alguma neurose. Essa fome exagerada por ser amado por todos, por ser aprovado, pessoas de baixa autoestima têm muita dificuldade em não ser aceito, têm muita dificuldade com algum tipo de crítica, algum tipo de ofensa, porque elas não conseguem aceitar que alguém tem alguma coisa contra elas. Elas começam a viver a própria vida, viver a vida de uma maneira pluralizada. Isso não é bom, né? Então, se você tem uma baixa autoestima, eu queria dizer para você que você precisa cuidar disso. Isso, você não pode olhar isso e enxergar isso de uma forma natural e de uma forma normal. Isso não é normal. Você precisa entender de uma forma clara que você precisa cuidar disso. Nós não fazemos apologia a pessoas egocêntricas, não, de forma alguma. Pessoas individualistas, não, de forma alguma, né? Isso já é um outro polo, um outro extremo totalmente indevido. O que nós precisamos é buscar um equilíbrio, onde você possa amar a ti mesmo e, por meio disso, amar o teu próximo também. Isso é importante você encontrar, porque isso é a vida, isso é a maneira que você tem de viver de uma forma correta, né? Essa fome exagerada pelo ser humano busca o quê? As pessoas começam a exagerar o potencial dos outros. Eu começo a dizer assim, amplia-se os poderes dos indivíduos, né? Então, acho massa
máximo, acho o máximo, fulano faz uma coisa é o máximo, fulano faz outra coisa é o máximo, né? Então, parece que se torna refém, né, daquela habilidade daquela pessoa e começa, mas eu nunca faria igual, eu não consigo fazer igual, porque você... Então, começa a se ter esse hábito de potencializar, exagerar, né? Busca centralizar pessoas e afasta-se cada vez mais de si mesmo, né? Cada vez mais do seu potencial, cada vez mais da sua necessidade. Você é a pessoa que deve ter mais de você. Você é a pessoa que deve se entender, se compreender. Vou dizer novamente, não faço apologia aqui ao individualismo, não faço apologia aqui, a individuação é uma coisa, que nós já falamos sobre isso. Agora, o egoísmo, o individualismo, não. Mas você que sofre dessa baixa autoestima, você precisa cuidar disso. Por quê? Porque no mínimo é uma dívida que você tem consigo mesma, né? E esse temor por perder o afeto dos outros, por perder a aprovação dos outros, leva pessoas eu vejo pessoas que é um dó de você enxergar pessoas que se submetem a caprichos alheios, se submetem a capricho dos outros, se tornam reféns, são monopolizadas por situações alheias. Isso é totalmente indigno, no mínimo, assim, uma palavra que eu diria assim, isso é indigno. E vamos lá. Agora vamos analisar o outro lado. Você que convive com alguém que tem essa baixa autoestima e que se aproveita disso, né? Nós temos sempre os aproveitadores, né? O ser humano é uma coisa assim muito, muito estranha de se ver. Então, quando alguém identifica alguém que tem baixa autoestima e a outra pessoa, ela não é que ela tem uma autoestima boa, ela é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa individualista, uma pessoa egoísta, e ela vai o quê? Ela vai aproveitar daquela outra pessoa. Ela vai aproveitar das carências, ela vai aproveitar dos grilhões, ela vai aproveitar das necessidades e ela vai fazer aquela pessoa mais refém ainda. Então ela vai usar todas as deficiências daquela pessoa contra a própria pessoa. Isso é maligno, né? Isso é maligno. Você identificar alguém que tem uma autoestima baixa e você usar isso contra aquela pessoa, isso no mínimo é maligno, é desumano isso, né? Porque nós convivemos com pessoas de todo tipo. Existem pessoas que têm baixa autoestima. Não que você não possa ajudá-las, corrigi-las, não é nada disso. Mas você usar isso contra essa pessoa, isso é desumano, no mínimo desumano. Pastora, quando a senhora fala em baixa autoestima, a senhora falou o tempo todo sobre nos distanciarmos da nossa essência. Pode ser que a gente não conheça a nossa essência e ser esse o motivo desse desenvolvimento, dessa baixa autoestima? Na verdade, Muzi, desde que o ser humano é ser humano, ele foge de si mesmo. Então, o conhecimento da essência de cada pessoa vai depender de uma busca de Deus, porque somente Deus pode nos apresentar para nós mesmos. E as pessoas são tão interessadas no que acontece aqui fora, que elas fogem de si mesmas. Então, essa descoberta da essência está cada vez mais distante do ser humano. Poucas pessoas procuram se conhecer, poucas pessoas procuram, nós já falamos sobre isso, saber sobre si. E essa ambição que essas pessoas de baixa autoestima geram, gera nelas várias situações doentias mesmo. Essas ambições, elas buscam para suprir um vazio, é um vazio enorme dentro de si. Por exemplo, às vezes você conversa com alguém que é consumista, né? Então, ela não consegue parar de comprar, não estou fazendo também apologia defensiva a isso, nada disso. Eu estou falando de algumas cadeias que são geradas, né? E aí a pessoa ela não sabe que esse consumismo é gerado por conta dessa autoestima totalmente desprovida. Por exemplo, pessoas que têm necessidades de cada dia ter alguma coisa nova acontecendo, tem fome, gera uma fome muito grande de coisas novas, coisas alegres, coisas boas, né? E tudo isso por conta disso. Pessoas que são, assim, hoje nós temos uma grande parte da sociedade que já se criou um vício, né? Na mídia, na tecnologia, são pessoas viciadas em Instagram, Facebook, saber da vida do outro, da vida alheia.
também tem problemas com autoestima, porque precisa alimentar-se daquilo que o outro está vivendo para fazer-se então uma comparação, né? Começa a viver com comparações. Bom, se nós fôssemos falar aqui das consequências, sequelas, sintomas, características da baixa autoestima, ficaríamos aqui horas a fio, né? É muito interessante que a baixa autoestima ela se divide numa coisa muito interessante entre a necessidade de afeto e a necessidade de existir. Então, de um lado ela precisa existir e de outro lado ela tem uma fome de afeto. Então o que ela vai fazer? Ela vai existir a partir do afeto que ela encontra no outro. Então o amor, o afeto que ela encontra nas pessoas são geralmente pessoas muito apegadas, pessoas muito sensíveis. Se você convive com alguém que tem baixa autoestima, são pessoas muito sensíveis, muito apegadas, e você precisa ter uma delicadeza, né, para você saber lidar com essas pessoas, porque não adianta querer confrontá-las, nem querer levá-las a uma elevação que elas não alcançam, né? Bom, a combinação desastrosa acontece como eu tenho a fome de existir e eu tenho a ambição. O que vai acontecer? Né? Eu tenho essa ambição por colocar coisas dentro de mim. Eu tenho essa necessidade de afeto. O que vai acontecer? Os meus relacionamentos serão desastrosos, né? Então, os relacionamentos serão totalmente doentios. Por quê? Porque você pode perceber que uma pessoa que tem baixa autoestima, numa discussão, o que acontece numa discussão? Ela fala, geralmente a sua fala é porque você, ela ataca, né? Ela se defende, ela se vitimiza e ela faz um jogo muito interessante. No meio do diálogo, ela faz um contorno para que aquela pessoa, ela chega ao ponto daquela pessoa ofendê-la, porque ela precisa daquele posicionamento. Ela não pode se sentir numa discussão, num relacionamento como o ofensor. Se ela souber que ela terminou o diálogo como o ofensor, isso vai levá-la numa situação deprimente. Deu errado. Então ela precisa levar aquela outra pessoa a ofendê-la a mais, para que ela possa sair de vítima na discussão. Então, por exemplo, ela está discutindo com o seu cônjuge ou com uma pessoa. Ela vence meia hora. Depois que ela percebeu, ela começa a se sentir mal, sabe? Naquele posicionamento e tal, ela dá uma atacada para aquela outra pessoa possa exagerar um pouquinho mais, tá? Ela fala algo e essa pessoa ataca para que ela possa sentir a dor da ofensa. Então, lidar com uma pessoa de baixa autoestima não é fácil, tá? Não é fácil, principalmente nas questões de discussão, de divergência. Então a pessoa ela sempre quer sair de vítima e ela precisa e você sempre vai sair. Então é uma combinação desastrosa. Eu quero falar sobre algumas situações. Primeiro, muitas pessoas com baixa autoestima têm comportamento competitivo e agressivo. Por quê? O competitivo. Por conta, eu falei da ambição, por conta da anulação e da falta de existir, ela precisa estar em evidência de alguma maneira, né? Então ela traz ali um comportamento competitivo, mas de uma coisa muito velada. E o comportamento agressivo existe, por quê? Porque ela está saturada de não existir e não ter. Então quando ela está no seu limite, ela resolve agredir. Outra coisa autojustificação. Existe muito dela se autojustificar. Sempre encontrar no outro o culpado e o responsável por conta daquilo que ela está vivendo. Essa autojustificação é muito comum em responsabilizar também o outro por aquilo que ele sofre, por aquilo que ele vive, né? E a baixa autoestima é interessante porque a pessoa pode estar vivendo 10 coisas boas. Se ela estiver vivendo uma coisa negativa, essa coisa negativa será operante e relevante. Então, sempre
o que vai enfatizar, e ela se torna uma pessoa muito repetitiva também, muito repetitiva com respeito aos acontecimentos negativos, né? A autojustificação, e a culpa sempre é do outro, mas ela também se culpa muito, né? Tudo aquilo que faz errado, fica martelando, e fica aquilo como uma coisa obsessiva, né? Então é muito ruim. Ter baixa autoestima é muito ruim, tanto para quem tem quanto para quem convive com essa pessoa. E tudo isso é um efeito direto do afastamento da essência, pastora? Não só do afastamento da essência, mas também de uma coordenação vinda que nós falamos desde a infância, desde o Éden, né? Nós somos nascidos já com um certo desgosto, uma desapreciação por nós. Então, a autoestima é um aprendizado. Tá? Se eu não aprender a me amar, eu não vou me amar. Então isso é importante, é um aprendizado. É um aprendizado. Ninguém nasce se amando. As pessoas podem, mas eu sou uma pessoa que eu me amo. Peraí, então analise esse amor. As pessoas acham que se amar é se arrumar, é roupa. Não, nada disso. Amar-se é você fazer bem para você mesmo. Sim. Hoje liga-se muito a estima a isso, né, pastora? A esse amor. Ao visual, à aparência, né? Isso. Enfim. Nada a ver. É comum a autojustificação e a culpa do outro, né? Como eu disse nas discussões, é normal a pessoa sempre sair como vítima, né? E você não ganha de uma pessoa que tem baixa autoestima. Você não ganha na discussão com ela de jeito nenhum. Bom, o comportamento, a timidez é sempre presente, né? A timidez, mesmo que essa pessoa lute contra a timidez, ela sempre vai existir. A pessoa pode até enfrentar, né? Outra coisa é o medo das críticas, né? Um medo muito grande das críticas. Esse medo de crítica, ele vai desenvolver várias circunstâncias negativas, como perder a identidade que não se tem, mas perder qualquer cronograma pretensiado de identidade. Como você vai ser uma massa onde as pessoas vão moldar você. Geralmente pessoas que ficam em cima do muro, que não conseguem ter um caráter incisivo, uma situação definida, são pessoas que sofrem dessa baixa autoestima. Elas são manipuláveis e de acordo com a situação, ela pode conversar com você aqui, você explica para ela, é assim, assim, assim. Não, você tá certo, você tá correto. Aí ela chega no outro explica. Ela já ficou em dúvida do que você disse. E não é que ele tem pontos. Eu acho que se você está certo. Se o outro vier com um outro ponderamento, uma outra situação, ela vai dar razão para o outro. Então, uma pessoa que ela tem dificuldade de ter um critério firme. Por quê? Porque não existindo a autoestima, Musa, é um assunto muito vasto, né? Que a gente precisaria falar mais vezes, vamos falar mais vezes. Mas ela não tem esse critério onde existe bases, né? Onde existe potenciais que rudimentam tudo isso, né? Então, dificulta, né? Uma outra coisa que a pessoa de baixa autoestima desenvolve é o perfeccionismo. Ela nunca está contente com aquilo que ela faz porque ela tem medo que alguém faça melhor, ela tem medo que alguém critique. Por exemplo, ela está fazendo uma coisa, ela vai e refaz. Uma outra coisa que a baixa autoestima também dá, isso é uma doença muito ruim, né? É o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas, elas começam a ter TOC por conta de começar tanto a agir migrando do lado de fora, vivendo do lado de fora, que elas começam a ter vários tipos de toques, né? E isso é uma coisa muito ruim, muito difícil da pessoa viver. A pessoa que tem toque, geralmente ela tem vergonha, né, de ter, né? E é uma coisa que a mente, né, adoece, a mente adoece. E aí é uma coisa que, claro que tem reversão e tudo, mas quem tem toque sofre muito. A ansiedade é muito comum, perfeccionismo é muito comum, ela não consegue desfrutar dos seus êxitos, né? Então, por exemplo, quando ela faz alguma coisa boa, quando ela ganha, sempre o outro. Mas eu fiz por causa do outro, o outro que me ajudou. E sempre, sempre assim, tem alguma coisa que é melhor. Mas eu poderia ter feito melhor. Se eu recebi 9, eu poderia ter feito para
receber 10. Então é um sofrimento muito difícil. O desapontamento é sempre frequente, a cobrança é sempre frequente. E aí o que acontece? O ser humano é muito interessante que ele percebe a dinâmica do outro. E conforme a sua dinâmica, o outro vai trabalhar a segunda dinâmica. Se alguém percebe que você é uma pessoa que se cobra, que se critica, que vive desapontamento, essa pessoa ela vai aproveitar isso e vai usar contra você. Porque dificilmente, Muzi, você encontra pessoas que reconhecem a sua dinâmica, sabe que essa dinâmica é prejudicial e te ajuda contra. Por exemplo, eu percebo que a sua dinâmica ela é uma dinâmica insatisfatória, que você não consegue ver beleza, que você não consegue ver coisas boas, que você sempre se diminui. Então eu identifico isso, o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Não, peraí, não é bem assim. Não, vamos lá, vamos entender. Não, vamos compreender. Não, agora você está exagerando. Então, o que as pessoas fazem? Elas fazem um movimento junto com a outra pessoa. E aí o ambiente se torna propício para aquelas ações. E aí se torna, né, as pessoas... Continua e não sai desse círculo, não sai. Se você tem esse problema de baixa autoestima, cuide-se. Isso não é normal. Não é normal. Eu sei que é difícil, né? Porque todos nós nascemos desgostando de nós. Todos nós nascemos com informações negativas sobre nós mesmos e sobre a vida e assim por diante. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a se gostar, né? A gente vai aprender a se amar, a gente vai aprender a desenvolver a solitude, ficar sozinho conosco, a criar um relacionamento íntimo, né, com a gente, a procurar nos entender, nos compreender, a olhar para dentro de nós. Eu sei que não é fácil, mas é algo assim que se você se adequar, se você começar a fazer isso como rotina, você vai acabar gostando e você vai acabar criando, né, esse universo seu particular, você e Deus, e vai ser uma boa, você vai ver, você vai acabar gostando de você. Isso é uma conquista, né, pastor? É uma conquista dia após dia, né, Musa? Agora, o que as pessoas não podem é identificar-se com a baixa autoestima e simplesmente aceitar. Isso não pode, isso é indevido, né? As pessoas precisam identificar e dizer, não, peraí, né? Eu não posso mais, né? Eu preciso aprender. Identifiquei, qual seria a minha primeira ação? Eu acho que a primeira ação que a pessoa identifica a baixa autoestima, eu acho que ela deve olhar para ela mesma e dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida, né? Quanto tempo eu perdi. E ela deve ter paciência inicialmente, porque se ela quiser ter atitudes de rompantes, iniciativas exageradas, não vai dar certo. Então ela deve ter um pouco de paciência consigo mesma, ela deve ter um olhar mais aberto para situações, ela deve ter uma vigilância, um policiamento com respeito às conclusões íntimas, e aí a partir daí ela começar a buscar ajuda, né? E buscar a ajuda do Senhor, a ajuda de Deus para poder mudar esse contexto. Certo, bom, então hoje nós temos mais um assunto aqui muito importante para nós, e nós já ouvimos, a pastora nos ensinou já isso, nós só temos uma vida, temos uma alma para cuidar, e nós devemos amar essa alma, seus processos, suas conquistas, suas batalhas, elas são de mais importante que nós temos, né? E agora você escutou aqui, eu estou aqui também refletindo sobre tudo, e nós temos mais um material para estudar. Estude a sua alma, né? Tenha um tempo para você digerir tudo isso, se analisar, e isso sim nos trará um contentamento, né? De nos vermos exercitando, trabalhando, progredindo, e isso vai nos fazer cada vez melhor, cada vez mais feliz com a alma que temos, e então teremos uma boa autoestima, né, pastor? Vamos fazer uma oração, pastor? Vamos, moça. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, primeiro a gostar de nós mesmos, Deus, depois a nos amar. Que nós não possamos cair no egoísmo, no individualismo, Deus, de forma alguma. Ensina-nos a tratar também as pessoas que estão ao nosso redor, que desenvolve, Deus, por meio da baixa autoestima, várias características negativas, que possamos identificar aqueles que agridem, que possamos identificar nas discussões, que possamos ser sóbrios e habilitados, Deus, para que nós não possamos incorrer em pessoas que prejudicam mais umas às outras, e que nós possamos amar as pessoas como temos aprendido a nos amar. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém? Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.